Eu quero ouvir o som do Brasil. 10h58. Universitária. ZYD 240, 99.9 MHz. FM. Universitária. Emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Universitária. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta sexta, o Se Inspire da Praça do Arsenal recebe a primeira edição do Festival Tonelada, reunindo as diferentes tribos da cena metal pernambucana a partir das 9 da noite. A programação conta com as bandas Final Age, Demonia e Brutal Order, além do cover da banda Iron Maiden. Ingressos à venda na plataforma Simpla. O rapper baiano Baco Exu do Blues se apresenta em Recife nesta sexta com a tour completa do disco Bluesman, considerado o álbum de 2018 pela revista Rolling Stone. O show começa às 10 da noite no Baile Perfumado, que fica localizado no bairro do Prado. Ingressos à venda na plataforma Simpla. Universitária FM, Agenda Cultural. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá e seja bem-vindo, ouvinte da Rádio Universitária 99.9 FM, a nossa rádio pública, e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM, a rádio que fazemos juntos. Está no ar o programa Fora da Curva, o programa que fala o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembrando que nós estamos ao vivo também na internet, você pode acompanhar a transmissão em nossa página do Facebook, o endereço é facebook.com/programa Fora da Curva, e também pela página da Rádio Universitária, que é facebook.com/99universitária. E você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, lá no perfil @programa Fora da Curva, tudo junto. Né? O Fora da Curva encerra hoje uma série especial de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Federal de Pernambuco. Cada dia nós recebemos um candidato diferente aqui no programa, sempre com a participação também de Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Ontem nós tivemos com Alfredo Gomes e hoje a gente conversa com Sandra Saião, que é candidato a vice-reitor da chapa Somos Todos UFPE, que é encabeçada por Edilson Fernandes. O candidato Edilson ele não pôde estar com a gente hoje porque ele participa de um debate com os outros candidatos na sede da Sintofep, o Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais. Não é isso? Exatamente. A escolha do reitor é um assunto que vai muito além dos muros da universidade, né? Afinal de contas, é a produção de conhecimento que parte da universidade que serve nossa sociedade como um todo. Um levantamento recente mostrou que a UFPE publica uma média de 14 artigos científicos por dia. Isso dá quase 5 mil num único ano. Incluindo aí, por dia, é sábado, domingo, feriado, é todo dia, né? E tudo isso se converte em questões de impacto econômico, social e político no estado de Pernambuco e que colocam também a UFPE entre as 20 universidades de maior impacto entre todas do Brasil, né? Parte de um ranking internacional que a gente entrou recentemente. São cerca de 40 mil alunos matriculados apenas nesse semestre, entre graduação e pós-graduação em todos os campi, né? Que reforçam que essa é uma eleição que tem um impacto em todo o estado. A votação que vai eleger o próximo reitor da Universidade Federal de Pernambuco para a gestão 2019-2023 vai ser dividida em 2 turnos. O primeiro, em 29 de maio, e o segundo, em 12 de junho. A apuração e a divulgação dos resultados vai ser realizada nos mesmos dias das consultas. E no dia 2 de julho, vai enviado o relatório final ao Conselho Universitário da UFPE e a consulta à comunidade acadêmica tem como objetivo elaborar a lista tríplice de nomes que vai ser enviada ao presidente da República. Saião, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia Bruno, bom dia Laércio, bom dia ouvintes.
A gente está encerrando, né, essa sequência de entrevistas, e uma coisa que a gente tem sempre comentado é que o contexto atual do país, inevitavelmente, forçou uma certa similaridade entre todas as chapas, né? Muitas delas têm defendido questões que são muito parecidas. E aí, para começar, eu queria que tu contasse para quem está nos ouvindo quais são as principais propostas da chapa de vocês e o que é que diferencia ela das demais. Bom, em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui, né? Poder debater, poder discutir, poder apresentar as propostas, né? Inclusive, hoje eu publiquei um texto nas redes sociais, um texto talvez bem longo até para a característica do Facebook, e mandamos por e-mail também, no qual eu titulei a facada nas eleições da UFPE. Eu fiz esse... Porque nós estamos tendo uma série de debates, uma série de encontros, e estamos tendo uma grande dificuldade em adentrar exatamente nas propostas, né? Nas diferentes propostas da própria gestão, da própria organização das reitorias, do que a gente está pensando no remodelar do próprio processo como um todo, exatamente pela configuração atual das discussões em cima dos cortes, né? Então, a nossa facada foi um pouco que não permite a gente, talvez, adentrar naquilo que realmente deveria ser adentrado, porque a gente ficou muito fixado na questão corte orçamentário. Quer dizer, a grande preocupação é o orçamento. A segunda grande preocupação, e que é uma questão que está nos atingindo, em especial a todos nós, professores, técnicos e estudantes, é exatamente a preocupação com a infraestrutura da UFPE. E que é um outro problema, a meu ver, que ele é importante, ele é fundamental, mas ele não é o único problema a ser discutido por candidatos à gestão da universidade, né? Então a gente está muito, assim, tantos professores técnicos, ontem nós estivemos na biblioteca, né? Mas passando por os diferentes laboratórios, pelos diferentes setores, todos estão numa tensão. Grandes pesquisadores, né? Grandes laboratórios, grandes institutos de pesquisa, cujo problema é a lâmpada, é o ar-condicionado que se ligar junto com uma cadeira, por exemplo, da odontologia, cai a rede porque não foi trocado os fios e a rede não suporta. Então, isso são problemas sérios que comprometem a pesquisa, comprometem a produção, o ensino e comprometem as atividades de extensão, mas eles são problemas de uma natureza ainda muito, quase como se fosse uma natureza de um síndico, né, de um prédio, e no qual a gente precisa se preocupar com outros elementos. Então, a nossa chapa, ela incide, por exemplo, se eu fosse agora caracterizar, para deixar bem claro, primeiro, um processo que nós viemos conversando com as diferentes equipes da própria pró-reitoria, né, própria pró-reitoria da UFPE, que é uma tentativa de desburocratização, modernização dos seus processos de gestão. Isso seria um primeiro elemento. O segundo elemento que a gente poderia destacar seria a disseminação do poder, ou seja, a gente está querendo assumir o poder da reitoria, inclusive para diluir o poder da própria reitoria, que está muito concentrado nas figuras do reitor e dos pró-reitores, e isso precisa ser pontuado pelos diretores de centro e chefes de departamento. Então, eu tenho dado alguns exemplos, por exemplo, assim, específicos que ilustram um pouco isso, até a própria licença de pós-doutorado dos professores, ou licença de capacitação, ou qualquer projeto que tem, tu vai ter o teu pleno de departamento aprovando, o colega para te substituir, o centro aprova e depois tu tem um organograma infinito quase para poder vencer esse processo. Isso ilustra um pouco uma universidade que é pautada um pouco por um certo medo e um pouco de uma certa falta de confiança, tanto nos chefes de nas chefias departamentais como de centro. Isso nós precisamos remodelar. Como também a gente precisa remodelar, inclusive, a gestão do próprio orçamento, que esses centros e esses departamentos recebem, quer dizer, dando muito mais autonomia e muito mais capilaridade para que isso possa fermentar a melhoria daquilo que tem sido ponto hoje de referência, que é a questão da infraestrutura. Mas fora isso, a gente pensa em propostas específicas. Por exemplo, nós precisamos de uma pró-reitoria acadêmica que não seja uma pró-reitoria que esteja tão embaralhada com a própria burocracia e com as demandas, mas que consiga ser mais proativa.
Porque nós precisamos, por exemplo, modernizar a estrutura curricular, nós precisamos vencer as áreas de silêncio dentro da própria universidade. Nós estamos hoje com um problema sério que são faculdades isoladas dentro de uma universidade. Isso não pode acontecer. Então, por exemplo, nós temos um campus com diferentes centros, esses centros quase não se comunicam uns com os outros. Embora alguns professores já, com um pensamento já no novo tempo, consegue, por exemplo, já conectar, seja diferentes laboratórios que, por exemplo, a inteligência artificial, que trabalham já com a psicologia, o pessoal da cognição, ou mesmo outras atividades que já estão sendo numa temática interdisciplinar. Mas nós precisamos integrar o campus, até porque a universidade, ela tem demandas, como você falava no início do programa, Bruno, de produção do conhecimento, mas que tipo de conhecimento nós produzimos? Nós produzimos um conhecimento voltado à melhoria da condição de vida da nossa população, ao crescimento da civilidade, à manutenção da democracia. São conhecimentos atrelados com um sentido. Eles têm um sentido. Não é qualquer conhecimento, por exemplo. Eu não tenho uma pesquisa para como torturar uma pessoa e como produzir bomba para matar e como produzir um veneno. Isso não é bem-vindo entre nós. Então, isso faz parte do roteiro de sentidos que permeia a universidade, e quem orquestra isso é a ProAcad, por exemplo. A ProAcad orquestra isso junto com seus professores e numa qualificação do seu quadro docente também constante, porque nós precisamos estar sempre revisitando esses sentidos. Então, a gente fala hoje numa requalificação dos currículos abertos, a gente pode falar em núcleos de formação, um currículo atravessado por questões interdisciplinares, como a questão dos direitos humanos, questões socioambientais, as questões éticas, como sejam elementos articuladores. Fora isso, a questão da Pró-Reitoria de Extensão, que hoje nós já tivemos um ganho, que é a curricularização da própria extensão, né? Mas a ampliação disso, a requalificação disso, o apoio aos professores. Nós temos centros, por exemplo, eu sou diretor da extensão do Cefish, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Nós temos que ter uma reitoria que ela seja sensível às diferenças que nos tipificam, né? Então, por exemplo, o modo de fazer extensão das ciências naturais e das ciências biológicas e das ciências da saúde, eles têm uma característica que é diferente da área das humanas. Então, por exemplo, as ciências da saúde, elas têm, às vezes, até uma dificuldade de dizer o que é ensino e o que é extensão, porque eles estão muito próximos do atendimento das pessoas da comunidade, por exemplo. No nosso caso, nós temos, por exemplo, traduções de obras, elementos de tradução com organização de acervos que estão raros, que a gente precisa dentro da própria. Estou falando porque tem um projeto em relação a isso. Então, são peculiaridades diferentes que, às vezes, então a reitoria tem que ser sensível a essas peculiaridades, às diferenças que nos tipificam, e isso, principalmente na pró-reitoria de extensão, a pró-reitoria de pesquisa também. Ela tem que ser sensível às diferenças de pesquisa de cada área. Então, eu tenho um professor, por exemplo, que passou um ano traduzindo uma obra do grego. Então, ele vai ter o quê? Uma produção. E que é fundamental e importante, enquanto eu tenho outros pesquisadores que produzem uma série de artigos, porque tem uma equipe, porque eles produzem realmente... É uma outra... diferentes, não de importância, tanto são tão importantes. Da própria natureza. Da natureza dessas diferentes Fora áreas. Da curva é um projeto de extensão. Então, por exemplo, eu mesmo sou da filosofia, da área de filosofia, e sinto na pele o que é isso. Porque eu tive agora, o ano passado, por exemplo, dois textos em 2 livros comungando com autores internacionais, que é muito difícil. Numa das coleções da Perspectiva, que publica Hannah Arendt, Derrida, grandes autores, né? Então, para mim, foi uma vitória estar junto ali. E contabiliza como um. Só que a importância disso, na minha área, é muito relevante, né? Eu sou reconhecido por conta disso. Agora eu vou para processos internacionais. Então, as peculiaridades de cada área, elas têm que ser... A gestão tem que estar sensível a isso. Isso a gente está falando simplesmente numa ótica do ensino da pesquisa e extensão, talvez da fatia corpo docente. Mas nós temos que ter uma preocupação com as pessoas, né? Então, aí a gente está falando especificamente na PROGEP, os trabalhos da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida, né? Que tem que ter uma ação muito efetiva, porque nós temos um quadro técnico adoecendo.
adoecendo, literalmente adoecendo, entrando em depressão, porque são pessoas que, quando a gente circula na universidade, a gente vê o trabalho heróico que fazem, né? Alinhados com a defesa da universidade, só que não pode se trabalhar assim o tempo inteiro. Tem que ter um apoio, né? Para que as pessoas não sejam levadas ao limite, ao extremo. Então, cada vez com mais atividades, mais compromissos e menos gente até para trabalhar, porque a gente acaba tendo um quadro que vai se enxugando e a demanda aumentando. Então, e fora isso, toda a dimensão com os nossos estudantes, né? Os nossos estudantes que são o porquê disso tudo, né? Sim. Professor, faz uma pergunta, levando aí para as circunstâncias que estão hoje dadas no ensino superior no Brasil, com os cortes promovidos agora recentemente, há um mês em torno, anunciados pelo Ministério da Educação, corte de 30% nas verbas das universidades federais. Aqui em Pernambuco, inclusive, nós na Marco Zero entrevistamos o pró-reitor de Planejamento, Orçamento e Finanças da UFPE, Tiago Galvão, e ele disse que com esse corte, a universidade, depois das férias do meio do ano, para. E aí tem um grande desafio aí, né? Como recompor esses recursos? E eu pergunto, considerando que o senhor é candidato a vice-reitor na chapa do Edilson, quer dizer, você chegando à reitoria, sendo eleito na consulta acadêmica, encaminhado o nome pelo Conselho Universitário ao presidente, digamos que o presidente, respeitando a autonomia universitária, que até isso está em xeque, nomeie a sua chapa. Sim. Como dialogar com esse governo? Como construir politicamente força suficiente e abrir um diálogo que permita a recomposição desses recursos, né? Porque nós estamos falando de universidade fechada ou aberta, quer dizer, funcionar ou não funcionar. Sim. Não é uma coisa menor. Então, como, especialmente uma chapa como a sua, que se coloca publicamente crítica ao governo Bolsonaro, como abrir esse diálogo, como construir um diálogo para ter a recomposição desses recursos, estudantes, docentes, técnicos possam trabalhar no segundo semestre. A primeira questão que tem que ser compreendida, e isso constitucionalmente defendido, né? A universidade ela tem autonomia universitária e essa autonomia não foi criada à toa. A gente constitucionalmente se valida a autonomia universitária porque a universidade ela é uma conquista da humanidade, da sociedade, que tem que estar para além da instância política que naquele momento ela está inserida, quer dizer, a universidade não é dependente de nenhum governo por 4 anos que esteja aí. O nosso compromisso é maior do que isso, é voltado para outras instâncias, embora as questões políticas também nos permeiem. Então, o primeiro ponto, isso é uma questão talvez unânime de todos os candidatos. Nós temos que usar das forças que temos, inclusive das forças políticas do estado de Pernambuco, para zelar pela universidade, que é o que as bancadas de esquerda ou de outras que criticam esse tipo de postura de corte orçamentário da educação, que não foi só da educação superior, mas do ensino básico também, no momento que a própria Alemanha liberou 156 bilhões de euros. Olha o que é isso para as universidades. E nós, numa sociedade que mais precisa de educação, é ponto comum de todos. E a gente faz esse tipo de corte. E, além disso, ontem eu estava no departamento de autonomia, nós não fomos atingidos mais por um levante de fake news que jogaram para cima das universidades, porque a universidade sim tem um poder. Nós somos 43, um pouco mais, um pouco mil pessoas. Fora isso, multiplica por mais 4, que são as pessoas diretamente da família de cada um de nós. E a sociedade que sabe o que é feito seriamente dentro dessa instituição. Então, eu, inclusive, gravei um vídeo. Venham para dentro da universidade e conheçam o que nós fazemos, que não tem nada a ver com isso que foi emitido. Ontem mesmo me perguntaram, é verdade que tem gente pelada dentro da universidade? Eu disse, se tem, tá com cheio de roupa por cima. Porque eu nunca vi. Então, a minha palavra também tem poder, né? Porque eu sou uma pessoa respeitada e dos meus colegas também. Então, há um poder político que tem que ser usado, um poder... porque, veja, uma universidade não é uma conquista. O que é uma universidade num município? Num estado?
Mas é um ganho para esse município, para esse estado, pelos atores que ela, pelos profissionais que ela forma, pela maneira como ela fermenta o conhecimento e a civilidade numa instituição. Se você vai à Europa, por exemplo, você tem as universidades não são formadas. Na Bélgica, por exemplo, ela não é formada em campus. Que isso é um modelo norte-americano, né? Sim. Ela está permeada dentro da cidade. Por quê? Porque eu tenho um curso de psicologia que está do lado de uma padaria, de um bar, e os alunos estão compartilhando com a comunidade os seus saberes através das conversas informais. Mas então a universidade ela tem uma capilaridade que promove a civilidade de um município, de um estado, de uma região. E quem vai defendê-la é também o município, o estado e a região, com seus atores políticos. Quer dizer, a gente tem aí um prefeito, tem um governador, embora tenha uma universidade estadual. Mas eu tenho certeza que essas ações vão reconhecer a importância da universidade para o desenvolvimento de uma região e do seu povo. Então, isso é uma questão. Outra questão é os poderes da própria universidade, né? Nós temos uma comunidade acadêmica, então fomos às ruas, né? Independente de tudo, todos nós fomos, né? Todos os meus colegas, fico feliz com isso, porque todas as chapas foram, né? Isso tem que ser dito, não vamos ser... injustos, todos foram, porque todos nós vamos defendendo a universidade e o zelo por isso. Então, esse corte orçamentário, que inclusive já está sendo revisto, né? Ele tem que ser revisto, isso é um absurdo. E só que é um corte que vem sendo feito há anos já, né? Então, que a gente também tem que lutar, tem que usar das forças. E também eu sou contra qualquer tipo de adaptação no sentido de que a gente baixe a guarda para o fato da universidade ser pública e tem que ser fomentada pela sociedade. Agora, ainda dando continuidade a essa questão, eu percebi que o programa de vocês, talvez de todos os 5, sejam que tem uma maior demanda orçamentária, porque eu acho que é o que mais fala de criar diretorias, criar novas diretorias, criar novas pró-reitorias. Muitos dos pontos são pontos que envolvem diretamente uma demanda de orçamento. Ampliar bolsas, né? Tem muito ampliar bolsas disso, ampliar bolsas daquilo. Me chamou a atenção que tem até o retornar o enxoval, né? Que para quem está ouvindo, que não sabe o que é, um programa que tinha na universidade que o professor recebia um notebook, uma impressora, uma coisa assim. E aí eu fiquei pensando, no pior cenário possível, se esse corte permanece, se esse contingenciamento permanece, qual é a estratégia de vocês? Não, primeiro... Posso pegar um gancho aqui que a gente está perguntando a todos os candidatos. Aquele velho... que Bruno está falando assim, como buscar recursos então, né? Como garantir esse programa com a estratégia. E aí eu pergunto, depois da tua resposta complementando, assim, e essa coisa da parceria público-privada, que eu acho que é uma questão que tem dividido as chapas. A gente ouviu quase todo mundo aqui e tem opiniões divergentes. Muita gente com algumas candidaturas, a de Daniel, por exemplo, que teve aqui da chapa coletiva, muito claramente se posicionando contrária a essa relação tão direta com a iniciativa privada. Eu estive no debate do CTG, Centro de Tecnologia e Geociência, na semana passada, e vi seu posicionamento também, o meio do que você falou, da empresarialização das universidades. Se não há esse caminho quer dizer, se não vamos aprofundar esse caminho da busca de recursos privados, quais seriam as outras opções também? Não, vamos ter, assim, nada contra a iniciativa privada, né? E todos os cuidados que tem nessa relação, né? Talvez, para evitar qualquer tipo de promiscuidade, né? Para além do interesse que nos compromete, que é a produção de um saber... como eu falei antes, atravessado pela ética, pela responsabilidade, pelo dever de civilidade que nós temos. Bom, mas sem falar isso, depois a gente pode retornar à questão do corte orçamentário, mas falando primeiro dessa parceria público-privado, né? Nós temos que compreender que a universidade ela tem possibilidades de pesquisa que interessam ao capital que possa investir, que são pesquisas que têm um retorno. Essas pesquisas têm um retorno, uma face de um diálogo com o momento das empresas ou das grandes corporações, como nós já temos hoje, com pesquisas voltadas para o petróleo, pesquisas de tecnologia com as grandes corporações de tecnologia. Então, isso que se quer manter e vai se preservar, desde que seja respeitado o limite ético que nos configura, como eu falava. Então, essas pesquisas que têm um impacto muito mais momentâneo e têm o interesse dessas corporações de fechar parceria com nós vamos estimular, manter... E promover.
Sendo que isso já responde um pouco a pergunta de Bruno. Porque quando vem essas verbas, que são verbas suntuosas, né? Às vezes um montante muito significativo, elas também devem ser compartilhadas com o restante da universidade. Ou seja, eu não posso... Nesse caso, eu não posso fazer o bolo todo, comer todo o bolo, a cereja e tudo, e ninguém mais come nada. Por quê? Porque esses institutos, esses projetos, eles estão dentro da universidade compartilhando coisas que a universidade oferece. Seus alunos moram na casa estudante, usam o RU, eles usam a estrutura da universidade, o salário dos seus pesquisadores, eles usam os equipamentos que a universidade compra. Né? Então, por exemplo, a Universidade de Glasgow, por exemplo, 40% de qualquer verba, de qualquer projeto que é realizado, 40% é destinado para pesquisas negligenciadas. O que são pesquisas negligenciadas? Que ninguém da iniciativa privada quer pesquisar. Por quê? Eu tô que nem a diva. Por quê? Maria de Gaúcho, que eu sou gaúcho, né? Por que isso acontece? Porque, por exemplo, assim, eu trabalhei como coordenador de um comitê de ética na pesquisa durante 3 anos na Universidade de Caxias do Sul. Eu trabalhava diretamente com a pesquisa com laboratórios, Bayer, Lilly, por aí vai. Essas corporações de remédio, elas se interessam em produzir certos tipos de medicamento e não outros. Sim. Certos tipos de medicamento não têm retorno econômico financeiro para elas investirem em pesquisa. Mas, por exemplo, eu destaco um medicamento aqui voltado para diarreia, por exemplo, de crianças. Eu até falei isso lá no CTG, que é uma das coisas que mais mata crianças no Brasil. E os laboratórios não querem pesquisar nessa área. Então, pesquisas que atraem muito orçamento também podem destinar, por exemplo, como a Universidade de Glasgow, que eu citava, uma parte desse orçamento para que a universidade financie pesquisas que são negligenciadas. Eu estou falando de pesquisas negligenciadas na área da saúde, mas tem pesquisas negligenciadas na área das ciências naturais, como também nas áreas das ciências humanas e na própria filosofia. Então, esse recurso, ele tem que ter uma certa transparência do que chega, né? E o que ele não pode ser capitaneado, ou mesmo os próprios equipamentos que são comprados com esses recursos não podem ser capitaneados por alguns, porque eles são públicos. Até brincam, né? Quando me dizem assim, onde é que fica a sua sala? Eu disse, a minha sala fica lá na minha casa. Aqui eu ocupo esse espaço. Ele não é meu. Eu estou por aqui por um tempo, né? Diz que agora, quando mexer na Previdência, diz que eu vou ficar, acho que até os 100 anos aqui, mas vão ter que me aguentar por mais 100 anos. Mas o Bruno perguntava uma questão que é muito interessante. Por exemplo, nós temos que fazer algumas construções que são cirúrgicas. Não tem para onde correr. A gente tem que fazer. Por exemplo, ampliação da biblioteca. Onde estava ontem com a biblioteca. A biblioteca... E nós tivemos biblioteca central e as setoriais. Nós temos uma biblioteca central e várias setoriais. Sim. Então, o que acontece? Nós recebemos um acervo de livros raros e a biblioteca não pôde aceitar porque não tem espaço. Vocês imaginem o que é uma biblioteca de uma universidade não aceitar livro. Claro que quando a gente falou isso, os bibliotecários, no primeiro momento, ficaram... Como vocês estão dizendo que a gente não aceita? Porque acharam que assim, a gente está falando do trabalho deles. Não é. Não é. Isso a gente... Eu fui lá e abracei a professora. Professora, não é isso. Eu sei que vocês têm uma sala abarrotada de livros que vocês não dão conta. Fora isso, eles têm que fazer a catalogação, ficha catalográfica de todas as dissertações e teses de doutorado. Ou seja, eles têm um trabalho titânico. Mas não está se recebendo livros. Eu estou aqui há 11 anos e a biblioteca é do mesmo tamanho. A biblioteca do CAC, por exemplo, que teve que agora fazer um distanciamento das estantes para poder passar a cadeira das pessoas que têm necessidades especiais, que são os cadeirantes, e não tem espaço físico. Agora, isso aí, como é que a gente vai fazer isso? Temos projetos que recebem volumes significativos de verba e tem que destinar para a biblioteca, por exemplo. Então, temos recursos. Outra coisa que temos que mexer, nós não podemos continuar na frente do HC, que já é um projeto que já está sendo discutido com a diretoria do HC, eles já estão... também não vamos reinventar a roda, isso é uma coisa que os candidatos, todo candidato, né? Eu nunca fui candidato a nada e faço política da universidade. Né? Não vou fazer projeção do futuro, o que vai ser da minha vida, mas por hoje não tem interesses outros que não seja estar dentro da minha casa, que é a universidade. Mas a gente fica com a tendência fantasiosa de querer inventar a roda. Não, o pessoal lá no HC já discute há muito tempo a necessidade de formalizar aquelas barracas de comida na frente do HC, como foi feito no Hospital da Restauração. Aquilo ali a gente tem que fazer. Como é que a gente vai achar recursos para isso? Talvez a gente consiga, com uma obra muito simples, com muito menos orçamento que poderia fazer,
né? A gente até tem um desenho disso. E para formalizar tanto eles como os que tem, por exemplo, que é outra praça de alimentação que tem no fundo do Cefish e do CAC. Aquilo não pode continuar. Os alunos não ficam no meio do asfalto esperando o ônibus, não tem nem... Porque ali era parada de ônibus, né? Então, isso a gente pode fazer um acordo com a iniciativa privada, aquelas pessoas que estão trabalhando podem ser formalizadas, pode ter um processo que elas se acostumem com isso, porque elas vão ter que, né, talvez despender alguma coisa para poder se manter, mas enfim, isso tudo vai ter que ser pensado de uma maneira muito ética, mas nós vamos ter que tocar nesses pontos. Outros elementos são, por exemplo, que são fontes, e Edilson está cuidando especificamente disso, que são as patentes que a universidade produz. Essas patentes podem ser, então a gente vai fazer um bureau internacional com essas patentes, fazer convênios também, né, de pesquisa, convênios, por exemplo, ontem eu dei um curso pelo Tribunal de Justiça, e a gente pode fazer parcerias com esses grupos, né? Com diferentes cursos ajudando. Então, por exemplo, a gente tem a Petrobras, como eu falei, que são empresas públicas, né? Mas nós temos várias outras que a gente pode firmar parcerias, por exemplo, com as secretarias de educação, tanto do município como do estado, porque nós temos como suprir também através... Quer dizer, remodelar, inclusive, o trabalho das licenciaturas, se aproximando também já do que é feito, mas também se aproximando mais das secretarias do município e do estado, e que isso também nos reverta em algo que possa melhorar os cursos. Então, a gente tem uma série de elementos que a gente pode ser fonte de recurso, né? Então, são coisas, né? Por exemplo, o RU. RU é uma questão cara, vamos dizer assim, de um certo modo, né? A gente estava na faculdade de Direito, estava discutindo isso, que é um prédio histórico, não pode fazer comida lá dentro, né? Mas aqueles estudantes, não pode ficar... Os estudantes lá do campus... Sem alternativa, nós temos que pensar uma alternativa. E aí a gente precisa... hoje em dia, por exemplo, nós temos diferentes processos ali com a FAD. A FAD, elas são projetos, por exemplo, cursos de especialização, projetos grandes congressos que captam recursos, isso fica uma parte na FAD e uma parte são passadas para a universidade. Então, até a proposta, assim, com um slogan bem o Edilson fala assim, como é gastômetro, né? Que aí o povo até ri, assim, um gastômetro quer dizer publicizar o que entra, para onde vai e é gasto com o quê, né? Então, isso nós temos também, nós precisamos, por exemplo, como eu estava falando agora, nós precisamos de um trabalho muito sério junto à prefeitura universitária. Muito sério em relação à prefeitura universitária. Isso para ser melhor gasto o próprio dinheiro. Então, por exemplo, eu dou só um simples detalhe. A empresa que fornece o material não é a mesma empresa que fornece o serviço. Então, a empresa vem para fazer o serviço e não tem o material para fazer. Ela volta daqui a 10 dias. Então, a gente tem que congregar outra forma de logística para que o recurso seja melhor utilizado, no que ele vai ser feito. E talvez algumas propostas, não vão ser todas, a gente assume em outubro, estou esperando, né? Mas não vamos realizar todas elas no mesmo tempo. Se tiver aberta, né? Sim, né? Se nós estivermos vivos até lá, vamos continuar girando. O Bruno vai fazer uma pergunta. Deixa eu fazer um merchandising aqui rápido. Na verdade, só um ponto importante que você tocou, que acho que a gente não conversou em nenhuma das 5 entrevistas. De fato, é uma questão hoje, a universidade ela não tem o seu orçamento aberto, né? A gente não sabe quanto dinheiro entra nem para onde o dinheiro vai, né? Não sabe. Assim, isso é uma coisa muito restrita aos diretores de centro, que recebem uma verba. E aí tem um outro problema aqui, né? Tem um outro problema aqui que nós trabalhamos com atas ou Modaloc, que é a possibilidade de como vai gastar esse recurso que chega por centro. Então, às vezes chega 200, 300 mil para centro, 400, dependendo do centro, que tem demandas que exigem mais. Por exemplo, nossos cursos de humanos são muito baratos. Ontem eu estava falando de um colega meu das áreas da ciências naturais, um equipamento dele custa o que a gente ganha em 3 anos de recurso. Entendeu? Eu disse para ele, se eu receber esse recurso num ano, a gente faz chover.
Por quê? Porque a gente é um curso que a demanda é de biblioteca, é um curso que exige simplesmente... Não temos laboratórios. A gente tem laboratório de filosofia, mas são livros, né? Então, essas verbas que chegam por centro, elas têm que ser publicizadas. Todo mundo tem que saber o que foi gasto, no que foi gasto. E eu não estou falando com isso, levantando aqui dúvidas sobre a seriedade dos nossos diretores. Para mim, isso é ponto... Eu conheço a maior parte deles, são pessoas sérias e honestas. Ponto. Mas a gente tem que tornar público, né? O que chega... até porque os colegas mesmo, de diferentes departamentos, olha, a nossa necessidade, a nossa prioridade agora não é essa aqui. Então, eles ajudam na definição das prioridades. Isso tem que se tornar público. Tem que ser claro. Então, para ver o que chega. Às vezes, a gente... Então, eu estava falando das atas e na questão do moda loca. As atas, por exemplo. Tem um problema sério aqui com atas. Nós tivemos, o ano passado, um recurso que chegou e que caiu. Eu sou professor no mestrado de Direitos Humanos, então eu circulo em vários centros, né? Então, chega às vezes, nós recebemos muito verbas parlamentares, que é outra pergunta, outra questão que tu pode te responder. Nós recebemos verbas bem significativas inclusive a nossa vice-governadora aqui, Luciana Santos, né? Mas ela destinou uma verba de R$500 mil para a universidade. Às vezes chega essas verbas assim. Essas verbas pode fazer alguma coisa. Com 500 mil a gente faz... Muita coisa. Ou recebemos outro dia de 1 milhão e pouco. Ontem eu estava conversando com uma professora. E aí o que acontece? Essas verbas parlamentares, elas chegam assim, ó, no final do ano. Porque os deputados, os senadores, as pessoas, né, os nossos políticos não gastaram. Então eles botam no final do ano ali para nós. Aí o que acontece? A gente tem que fazer licitação, tem que organizar tudo e às vezes não dá tempo. Isso tem que ser uma organização feita a priori, que já fica, que nem eu digo, com as boquinhas tudo esperando. Se cair alguma coisa, mas a gente não tá com elas fechadas. Então, isso tem a ver com uma organização prévia, né? Por conta das atas, que há um problema sério com as atas. Ata significa as empresas que não é qualquer empresa que atende a universidade. Sim. Porque as empresas não podem ter problemas trabalhistas, elas não podem ter causas judiciais. Isso restringe muito o nosso diálogo com as empresas, né? E essas empresas, elas precisam ser... A gente precisa ter um papo com proximidade com elas, para elas reservarem para nós, senão a gente chega no final do ano, não tem ata para a gente poder gastar. E aí isso se escoa e volta para a União, enquanto a gente precisa muito. Então, quando você falava algumas questões, por exemplo, final do ano a gente pode, como vem essas verbas, né, queremos construir no HC uma área... Espaço, né? Aquilo ali, eu não acredito, eu não sou engenheiro, mas eu não acredito que vai levar, assim... Embora a gente também tenha um outro problema, né? Que todo mundo sabe, todos os gestores sabem, que como nós temos poucas empresas que atendem a universidade, sempre os custos são... Também não é o mesmo custo que vai para uma universidade. Sim. Né? A gente acaba pagando mais caro porque eles custam a receber. Enfim. Deixa eu passar para outro tema, mas antes fazer um comercial. É que eu falo pra caramba, então eu sou uma metralhadora. Me permitam fazer um comercial. Hoje, não dá para a gente não deixar de citar isso, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo a primeira visita ao Nordeste. Sim. Né? Inclusive, eu me atrasei porque está o trânsito ruim. Está nesse momento no Instituto Ricardo Brennand, está sendo realizada a 25ª reunião do Conselho Deliberativo da SUDENE. Sim. Há previsões de anúncios de liberação de verbas para o Fundo do Nordeste. E aí a equipe da Marco Zero Conteúdo, e é isso que eu queria dizer aos ouvintes, a quem está nos acompanhando também pelo Facebook, a gente está cobrindo, estamos com 3 jornalistas da equipe da Marco Zero Conteúdo cobrindo ao vivo lá, uma Débora Brito, que está do lado de fora, e mais 2 jornalistas, Mariana e Inês, que estão cobrindo lá dentro. E no nosso, você pode ter notícias a qualquer momento, ao vivo, estão fazendo transmissões ao vivo, vídeos e entrevista com os governadores que estão presentes lá, todos os governadores do Nordeste, pelo nosso Instagram e também pelo Twitter, @MZ Conteúdo, Marco Zero Conteúdo. Procure lá e fique informado. Dito isso, feito comercial, deixa eu só fazer uma pergunta, professor, que eu acho importante, a gente também tem feito a todos. O processo de tomada de decisões dentro da universidade. Essa é uma questão, eu tenho repetido aqui todos os dias. Eu entrei na universidade, na Federal, mas fiz também católica, mais nos anos 90, e a grande demanda dos estudantes, do movimento estudantil, era mais participação, mais atuação nas tomadas de decisões da universidade. A gente tem uma universidade onde o peso dos professores ainda é muito forte, muito embora a eleição acordada entre todos os candidatos, todas as chapas, essa consulta
a comunidade acadêmica vai respeitar a paridade, né? O peso do voto dos estudantes, professores e técnicos é igual. Isso já é um avanço, mas em várias outras instâncias de tomada de decisão, por exemplo, o Conselho Universitário, que vai definir a chapa, são 80 professores e um estudante e um técnico, que como também não foram escolhidos pelos grupos, não vão estar nem presentes. Quer dizer, é só uma decisão tomada, o encaminhamento da chapa tríplice que vai ao presidente por um grupo de 80 professores. Houve a mudança na Estatuinte, que era de paridade, isso caiu né, e vai ficar a partir de agora o Conselho Universitário com 70% de representação de professores, 15% de estudantes e 15% de técnicos. Isso. Ou seja, a participação ainda não é, digamos assim, igualitária. Isso. E há muita demanda dos estudantes, dos técnicos também, que possam ter mais participação e ajudar mais a tomar essas decisões. Qual é a proposta da chapa Edilson Sayão de democratizar as tomadas de decisões, abrindo mais espaço para os técnicos e para os estudantes? Veja, a desagregação dos DAs, ou o desempoderamento dos DAs foi um projeto nascido no momento ditatorial, que alguns agora negam, né, que não houve nem ditadura, mas isso foi orquestrado. Os DAs são os berços dos novos políticos. Nós precisamos... Por exemplo, hoje fala que a política é algo negativo, né? A política é algo maravilhoso quando tu é feito dentro de uma estrutura democrática. A política bem feita, ética, é uma necessidade. Sim. A não ser que ela vire a política com a arte de ganhar a guerra sobre todos os meios. Não é isso que nós estamos querendo. Não quero ganhar a guerra sobre todos os meios ou ganhar essa luta. Agora é uma conquista de espaço. A gente tá, até outro dia eu pedi desculpa pelo tom, porque a gente fica mais acalorado e não é um tom que normalmente eu utilizo na filosofia. Mas a gente precisa desse momento para conquistar espaço, para poder fazer as coisas que a gente acredita, que a gente está se oferecendo. Bom, mas no momento específico político do Brasil, os DAs foram fechados, foram desorganizados, desmantelados. Por quê? Porque ali era um berço da reflexão, é o berço... Só para o nosso ouvinte entender, DA são os diretórios acadêmicos de representação dos estudantes, e o DCE, né? O DCE, o Diretório Central dos Estudantes. Então, quando a gente fala, a gente inclusive queria mandar um abraço para o Departamento de Ciência Política. Nós temos um Departamento de Ciência Política dentro da universidade, do qual eles devem estar de comum acordo comigo da necessidade do fortalecimento dos DAs. Esse fortalecimento dos DAs não significa só dar uma sala para eles. Um processo político é um processo de aprendizado. Nós precisamos aprender, inclusive nós, professores e técnicos. Porque eu até gravei um vídeo. Se vierem me pedir alguma coisa porque eu sou candidato, eu não vou ganhar nada, porque eu não vou fazer essa barganha. Eu acho que não cabe dentro de uma instituição de nível superior. Então, a minha postura tem que corporificar aquilo que eu desejo nesse momento. Então, esse negócio dessas barganhas que são feitas, oferecendo cargo, oferecendo para a reitoria, isso, aquilo que outro, também não sei se alguém está fazendo isso, mas se fizer, é de modo escuso. E não é bem-vindo numa instituição que se pretende ética e compromissada com a sociedade. Agora, como que uma reitoria, ela promove? Isso um pouco a gente tenta fazer no nosso departamento. Os estudantes têm voz no DA, são ouvidos e precisam se organizar. Eles precisam se organizar. Isso é fermentado. Ele é fermentado. Então, esse processo que a gente precisa de fermentação dos DAs, quer dizer, de valorização do que vem dos DAs, que vem do DCE, discutir de maneira conjunta. Por exemplo, foi proposto, né, não vou citar porque a gente está aqui nessa, não é a arte de ganhar a guerra por todos os meios, mas construir uma casa de estudante para estudantes internacionais. Eu sou totalmente contra isso. Que história é essa? Não, a gente constrói mais uma casa de estudantes, se for o caso, se tiver dinheiro. Talvez nesse momento não tenha. E mistura todo mundo. Que os nossos estudantes daqui aprendem com os de lá e os de lá também aprendem muito com os daqui. Não é só os que vêm os daqui que a gente... Eu tenho pavor dessa coisa de vitimização. O nosso estudante aprende. Eu já tive 4 estudantes da Alemanha, porque quando a gente fala do exterior, só fala da Alemanha, da Europa, não esquece dos africanos, né? Mas são todos que vêm para cá e todos aprendem. Eles saem enriquecidos do nosso país. Porque nós temos qualidades infinitas também, temos nossos problemas, nós temos qualidades. Então, que história é essa de criar uma casa de estudantes só para gente do exterior? O que é isso? Não, vai estar junto com os nossos estudantes, comendo da mesma comida, bebendo da mesma água e vivendo debaixo do mesmo teto. É isso que é uma família quando acolhe alguém. Né? Então, os DAs, que é uma outra coisa que que às vezes a gente não dá tempo, foi muito pouco esse tempo de 1 mês e pouco para não conseguiu
A gente tem que se dividir hoje. O Edilson, por exemplo, não pode estar aqui, a gente queria estar os dois, né? Mas de conversar, eu fiz uma discussão com os DAs do meu centro, assim, né? Eu expus a chapa, perguntei o que eles achavam da minha candidatura. Quer dizer, eu tenho um candidato do centro deles, o que eles queriam me dizer, aí eles se reuniram. Então a gente também fermenta isso. Então a instituição tem que criar canais de conversa, quer dizer, o que os estudantes precisam. Por exemplo, eu vejo uma universidade, eu fico pensando nos estudantes, a gente já teve um pouco isso, mas o que é o estudante longe da sua família, sábado e domingo, por exemplo, na instituição? A instituição poderia, por exemplo, centro de convenções, concha acústica, cinema, a gente tem uma sala de cinema. A gente poderia ser fermentado de tal ponto que a gente tenha um trabalho cultural para atender os nossos alunos. Agora, quando a gente fala em DAs, os DAs são, para mim, né? Outro dia eu quando chego nos DAs, eu não entro dentro da sala do DA. Eu nunca entro dentro da sala do DA. Eu digo assim, aqui é o espaço de vocês. Eu já entro em vários espaços, aqui é o espaço de vocês. A não ser que vocês me convidem. Aí a gente vai lá. Eu acho que é uma mudança também de comportamento. Isso eu aprendi desde muito cedo. Eu comecei a minha vida toda dentro da universidade, mas eu já fiz parte da coordenação de uma espécie de colégio de aplicação da Universidade Federal de Rio Grande. E eu trabalhei com os alunos diretamente. Como tu desempodera, ou como tu empodera as pessoas com a escuta. Mas não é uma escuta que entra por um ouvido e sai para o outro. Porque a reitoria, a gestão da universidade, quem é religioso vai entender, é o eis-me aqui, né? Ou seja, eu estou aqui para você, para te servir, e não o contrário. Eu tenho que estar com as portas abertas e os ouvidos sem cera. Né? Diz que Ulisses botou cera de abelha nos ouvidos da sua turma para ninguém ouvir nada. E essas instituições dentro, porque eu falei do Conselho Universitário, por exemplo, esses espaços também, porque tem uns espaços que são dos estudantes, quer dizer, o DA, na verdade, é um processo interno deles, de eleição dos seus representantes, e os processos institucionais da universidade. Porque às vezes a gente percebe, hoje quem está fora da universidade, Bruno professor lá, mas eu não sou, embora conviva muito com a universidade, nós temos no Marco Zero, inclusive, participamos já, acho que vamos agora para o 5º projeto de extensão, com centros diferentes da universidade, mas parece que reina uma ideia de presidencialismo. Quer dizer, a reitoria funciona no sistema meio presidencialista de comando, de coordenação total ali do processo. E como vai ser essa repartição também de poder? Quer dizer, não é só a escuta, mas também abrir mais espaço, inclusive, de gestão, propriamente. Eu não quero ser um vice-reitor, e a Gilson também não quer ser um reitor que seja visto como um pai ou como salvador. Né? O pai é aquele que tu vai lá e pede e vai dando coisas aqui, coisa ali. Isso, para mim, não tem cabimento. É um servilismo, um paternalismo. Isso. A gente tem que deixar os processos claros, processos que têm que ser discutidos de maneira muito séria com o corpo docente, com o corpo discente e com o corpo técnico. Isso, outro dia me falaram assim, professor, o estatuto não permite. O estatuto foi criado por quem? Por pessoas. As leis foram criadas por pessoas podem também reorganizá-las, rediscuti-las e trazê-las para uma ampliação, para uma requalificação dessas instâncias, né? Então, a questão dentro da universidade, e que nós temos percebido, que eu tenho percebido, e aqui eu estou falando com toda a sinceridade, e que eu tenho recebido muita ataques, né? A gente recebe. Eu não estou me fazendo de vítima, mas a gente recebe. Quem fala, recebe ataque. Mas é o fato, assim, que quando tem medo, é porque tem do outro lado alguém que dá e que cobra. Então, as pessoas, por exemplo, me dizem assim, eu vou votar em você, mas eu não vou falar, porque senão o fulano de tal vai fazer isso, o fulano escrevendo aquilo, eu vou fazer... Eu disse, mas que absurdo. Isso não pode acontecer dentro de uma instituição. Eu tenho uma colega, né, que ela tá apoiando outra chapa, a gente se vê, a gente se abraça, e eu tenho o maior orgulho de ser amigo dela, porque desde o primeiro momento ela já me disse que ela apoia outra chapa, e disse, Sandro, eu gostei daquilo que você falou, aqui você tinha que melhorar nisso, aquilo... E amanhã ou depois, que terminou esse processo, tá tudo resolvido. Porque eu sei que ela não vai puxar o meu tapete, nem o tapete dela. Tudo bem que isso são tendências humanas, às vezes, mas isso não pode ser alimentado pela gestão de jeito nenhum.
Aí outro dia todo mundo fala, tu não tá com medo que depois você não vai conseguir fazer nada? Porque, como assim? Então, quando tem esse medo em voga, é porque tem algo que alimentou isso. Sim. Então, a gente precisa quebrar com isso. Isso a gente precisa quebrar. Então, eu gostaria de voltar ao ponto dos alunos, né, dos estudantes. Por exemplo, a gente está no século XXI, né? A gente precisa botar essa universidade no século XXI. Nós temos um curso de medicina em Caruaru com um outro funcionamento. O curso de medicina daqui, já é a segunda vez que eu vou dar uma palestra. Isso é uma coisa que eu ia perguntar, a política de interiorização da chapa, Pronto, esse fortalecimento dos outros. A gente não falou de Vitória, Caruaru, como é que vai ser essa integração com o campus de Recife e o fortalecimento também desses... Pronto. Eu tive por 2 vezes já no curso de medicina lá de Caruaru. A maneira como eles trabalham é uma maneira assim de... Eu queria levar os nossos professores lá do meu curso de filosofia para a gente ver como é que eles trabalham. Que é com um sistema tutorial, é com um sistema já de outra lógica assim, de organização, que pode ter os seus defeitos, porque também tem isso, nada é perfeito, né? Então a gente tem ganhos aqui, outros ganhos ali, e precisa dialogar. Os nossos outros campos, né? O campus de Caruaru e de Vitória, né? E os outros enfim, os campos que fazem parte da instituição, eles precisam, veja, eles não assim como lá dentro da própria do campus Recife, nós temos áreas de isolamento, os campos também não podem ser isolados. Eu tenho um curso de mestrado em Direitos Humanos, por exemplo, que funciona em Recife, que vem professores de Caruaru. Eles não têm um único incentivo de pegar e vir, que eles têm que vir para a reunião, vir dar aula. Eles não têm incentivo, a gente não ganha mais por estar dando aula no mestrado. E aí eles estão, inclusive, se retirando, porque já tem uma carga imensa de trabalho e não tem apoio nenhum. Então, por que não criar braços disso? Criar um curso também em Caruaru. Então, como a gente incentiva a pesquisa e a extensão nesses centros, nesses polos, como circula tudo muito concentrado dentro de Recife, mas como circula também o conhecimento, os congressos, os eventos, de como a gente pode fermentar o apoio de editais específicos para cada um deles, né? Que ontem a gente estava num debate, foi até no CAV, a gente estava debatendo e a gente falava sobre editais específicos, aí um dos meus concorrentes, não é possível fazer editais específicos. A CAPES faz, a FACEP faz, todo mundo faz editais específicos. Por exemplo, um edital específico. A gente tem uma grande necessidade no Brasil de saneamento básico. Os órgãos de fomento criam editais específicos para saneamento básico, bota os pesquisadores... Então, isso tem um aspecto que vem de cima para baixo. Uhum. Então, a comunidade entende que precisa ser valorizados os campos, integrando, e cria editais específicos de trabalho em conjunto, de publicações em conjunto, de atividades extensionistas em conjunto. Então, ela fermenta, ela promove, né, para que isso seja capilarizado da melhor maneira possível. A gente já está começando a chegar na reta final aqui do programa. Ainda tem um tempinho. Estou calculando com o seu tempo de resposta. Tem uma coisa que eu não queria deixar de perguntar, que me chamou muita atenção lendo o programa de vocês. São 2 questões, vou tentar colocá-las como uma questão só. Me chamou a atenção que existe muito ponto de criação / elaboração, né, de coisas que, na verdade, já existem na universidade. Assim, só 2 exemplos. Tem assim, elaborar um serviço de mídia e press release, que é uma coisa que a Ascom já faz. Né? Criar um centro de idiomas, quando a gente já tem um núcleo de línguas. E aí eu queria saber o que é que isso significa. Né? Se é que vai ser um rearranjo do espaço que já existe, vai ser uma criação de uma coisa nova. E dentro desse ponto, uma coisa que me despertou uma curiosidade, porque o que encerra o programa, e me pareceu que encerrou de uma forma meio abrupta, né, que é a criação do Instituto do Sono e do Envelhecimento, mas aí não detalha exatamente o que é isso. Então acho que são questões que estão, de um certo modo, próximas. Né? Eu outro dia eu tava no colégio de aplicação, e aí o pessoal perguntava, e eu digo assim, a tendência é a gente ter a resposta assim mágica para uma série de problemas, né? Ofertar essa resposta mágica para uma série de problemas, mas são propostas, né? A gente está aqui em cima de propostas e que talvez, às vezes, em algumas delas pode ter algum descuido no sentido que
seja fermentar o que já existe, ou seja... Né? O centro que é uma questão que me preocupa muito, que é a questão da internacionalização e o contato com as línguas estrangeiras, isso é a gente redelinear junto com os próprios professores e com... São mais chamadas talvez de uma área que a gente queira trabalhar e trabalhar de um outro modo com os atores, né? Por exemplo, essa questão da internacionalização tem que ser pensada de um outro modo, né? Um modo mais dinâmico. Mas, por exemplo, essa questão do Instituto Sono são projetos, são demandas que já existem. Antes de tu entrar no Instituto Sono, só para ver se entendi, então é, no caso, aproveitar um núcleo de idioma para também... como um fomentador dessa internacionalização, sim. Né? Tradução, a internacionalização não pode ser vista, e ela não faz só isso, mas faz às vezes de modo tímido. Ela não pode ser pensada simplesmente com trânsito de pessoas para lá e para cá. Ela tem que ser pensada em como a universidade também, e isso também já está sendo feito, mas a gente vai também ampliar, realocar, que é o estabelecimento de parcerias internacionais de um modo efetivo, por exemplo, eu agora tenho uma pesquisa que ela é fomentada porque é um autor judeu que a gente estuda, então ele está fomentado por Israel. Então Israel, inclusive, a sede está lá, eles têm orçamento para auxiliar grupos que estudam fora de Israel esse autor. Então, como o setor internacional ajuda nesses processos, capta também verba, auxilia nesse diálogo, como o Centro de Línguas também está junto para ampliação, para o desenvolvimento de cursos por exemplo, que possam ajudar os nossos alunos a fazer essa interface com o pessoal de outras línguas que está vindo e que nós vamos. Então, é uma dinâmica que tem que ser redefinida e com um apoio muito grande da internacionalização, que às vezes fica muito restrita aos professores, ao trabalho individual dos professores, pelo contato que eles têm com o exterior. Entendi. Não, ótimo. E aí, se entrar na questão da... Instituto do Sono e do Envelhecimento. Bom, isso é uma preocupação que, inclusive, algumas instituições, eu trabalhei na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e na Universidade de Caxias do Sul, que era uma universidade comunitária, mas tinha também 42 mil alunos, uma universidade muito grande, onde tinha a Universidade da Terceira Idade. Né? Então, a universidade também olhando para uma população que está envelhecendo. Né? A gente tem que compreender que o processo educacional e formativo, ele não acontece só numa determinada faixa etária da população, né? Nós nos educamos desde que a gente nasce até quando a gente morre. Então, no Brasil, a gente costuma ter um descaso com as pessoas quando a idade delas não seja mais a juventude, né? Então, uma universidade também que se prepare, que se organize para o envelhecimento da população. Então, um instituto que cuide dessas questões, que esteja voltado para... Porque a proposta tem 40 páginas, né? Sim. Então, que se esteja atenta também a esse envelhecimento, porque a gente precisa agora orquestrar também, por isso que eu disse a ProAcad. Nós precisamos de cursos novos para atender as novas demandas da sociedade. É que nem hoje em dia, a gente não tem mais curso de datilografia em lugar nenhum, né? Ninguém usa máquina de escrever. Então, mas a gente precisa de cursos que se voltem ou linhas de pesquisa, ou que já existem, mas a gente também vai promover, que atendam essa já perspectiva de envelhecimento da população. Outra área que a gente precisa estimular de uma maneira muito ativa, eu fiz 2 mestrados, né? Eu tenho mestrado em educação ambiental e mestrado em filosofia. Trabalhei com muito educação ambiental. O que é questão ambiental? Isso é uma área de silêncio. Embora nós temos no Cefich os grupos que trabalhem com essa questão, inclusive em cursos específicos de mestrado que trabalham com isso, mas isso tem que ser algo ampliado, né? Então, isso são através de institutos ou através de centros ou núcleos que se preocupem em fermentar essa questão. Eu acho que é uma boa maneira da gestão dar relevo, né? E trabalhar efetivamente para essas áreas, né? Antes a gente começar o programa, você estava comentando, né? Você é professor de filosofia, você reforçou agora, também tem um mestrado em filosofia. E eu gostei muito dessa expressão que você usou, áreas de silenciamento. Né? E a gente tem hoje um presidente da República que reforça, através do seu Ministério da Educação, de que não deveria ter disciplinas de filosofia sendo ministradas no Nordeste, por exemplo. E aí,
contando que tudo dê certo, né? Que a eleição para reitor ocorra, seja respeitada, a chapa de vocês seja eleita, por exemplo, vocês vão assumir uma postura de defender esses espaços dentro da universidade, mesmo que represente ir contra um projeto que está sendo colocado? Não, isso... Parece retórica a pergunta. Não, Bruno, é sensacional. Reforça, e eu espero também... eu espero que não, né? Porque eu espero ganhar. Não estaria aqui fazendo todo esse esforço se achasse que fosse perder, mas E espero também, se outro colega assumir e que assuma bem, vamos também estar dispostos a ajudá-lo no que for preciso, mas que eles também defendam, né? Uma universidade, ela sem a filosofia, né? Ou sem a música, ou sem as artes, ela é que nem aquela casa que a gente diz assim, aquela família, ela é tão pobre, tão pobre, tão pobre que ela só tem dinheiro, né? Ou seja, quando nós tiramos a filosofia, tiramos que até o Eduardo Prado de Mendonça escreve um livro que chama O Mundo Precisa de Filosofia. A gente nunca precisou tanto de filosofia, né? E eu sempre digo para meus alunos, será a profissão do futuro. A sociedade pensa que não, mas ela está criando um abismo sob seus pés, um abismo, porque a condição humana precisa cuidar de si mesma, né? E ela cria, ela descuidando disso hoje, porque ela só olha e fica encantada com o recurso econômico, com o dinheiro, e ela vai demandar muito de nós, filósofos, e todos que trabalham com a questão das humanidades, de um modo geral, né? Então, acho que isso eu espero que seja... Porque quando a gente fala em autonomia universitária... Um ministro não tem o poder que acha que tem, né? De deliberar o que fecha, o que abre. Para isso tem uma autonomia universitária defendida constitucionalmente. A não ser que se rompa a Constituição, se rasgue tudo e aí depois a gente não vai ter nem mais esse programa aqui. Mas, enquanto isso, a filosofia, né? Como a gente sempre traduz a filosofia como amantes da sabedoria, né? Sofia como a sabedoria, né? Então, nós temos um grupo que trabalha especificamente com as grandes produções, com a bagagem cultural e de pensamento da humanidade, né? E são pessoas, meus colegas, são pessoas comprometidas com isso e tentamos... porque o nosso curso de filosofia, ele dá aula na filosofia, mas nós, como eu falava no seu curso, né? Nós temos os braços em vários outros cursos. Então, fermentando o pensamento, fermentando a criticidade, a problematização, a visada de outras formas de pensar. Porque a gente precisa redelinear. Por exemplo, nós não temos... O passado não existe. Só temos o presente. E a filosofia nos ajuda a repensar o passado, que a gente fica sempre reelaborando, e isso já projetando o novo futuro que se quer. Então, elas são... Para mim, são áreas... a menina dos olhos de todos, né? Todas as áreas são importantes, mas a filosofia, que agora está sendo atacada por um momento, talvez, no mínimo a gente poderia dizer, de desconhecimento e mesmo... A crise na educação é um projeto, né? Sim. Então... infelizmente, nosso tempo encerrou. Darcy Ribeiro já disse. São 12 horas. Queria agradecer pela sua presença, pela sua conversa. Lembrar nossos ouvintes que todas as entrevistas que nós realizamos estão disponíveis em nosso canal no YouTube e também na nossa página do Facebook. O programa, essa semana inteira, teve uma produção conjunta da equipe do Fora da Curva, roteiro e apresentação de Bruno Nogueira, junto com Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Né? Hoje, nas redes sociais, a gente teve Carol Torpe, Luana Farias e os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Um bom fim de semana a todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.